Pronto. Então, assim, então esse algoritmo aqui, ele é um algoritmo otimizado do modelo vetorial para você fazer um match, né? Então você vai fazer um match entre a query e cada um dos documentos. E então, assim, né? Como que começa esse algoritmo? Né? A gente tem tudo parte da query. Então a sua query é essa daqui, ó. Então, né? Brutus Caesar, né? São dois termos desta query. Então, assim, repare que o que você precisa, né, basicamente, é das postings lists de cada uma dos documentos, né, de cada uma dos termos dessa query, tá? Então, lá no teu processo, né, após ter feito toda a indexação, você vai ter lá desse lado o dicionário. E aí cada dicionário desse, cada entrada desse dicionário é um ponteiro para uma lista encadeada, né? Para posting list, né? E aí desse lado aqui de cá você tem a lista dos IDs dos documentos que contém cada um desses termos. E do lado direito, né, você tem aqui também o TF, né, que é a frequência desse termo naquele documento, tá? Então, até no começo, né, dessa aula, eu até meio que faço uma revisão, né, desse processo de indexação, que é algo que a gente até já viu, né, nas primeiras aulas. E aí aqui também do lado do dicionário, a gente armazena também a frequência o DF, né, que é frequência de documento, né. Agora aí eu não me recordo por que que tá 3 ali em cima e 4 embaixo. Por quê? Será que tá errado? Tô achando que tá errado, viu? Acho que aqui é 4 e aqui é 3. Eu acho que tá errado isso daí, tá? Mas é porque daí é o número de documentos que contém aquele termo, DF. Então, você vai ter que trabalhar com um número de listas encadeadas referente ao número de termos da sua query, tá? E aí a gente inicializa dois vetores que vão ser os acumuladores. E esses acumuladores, um vai ser para normalização, que é esse length que está aqui, tá? E o outro que vai ser o score de fato, né? O score de cada documento, que daí depois a gente vai usar esse documento aqui para, no final de tudo, ordenar inversamente, tá? Pelo score, que já vai ser o resultado lá do cosseno, e aí retornar os top K documentos desta lista, né? Desse vetor, tá? Só que aí você tem que fazer isso, né? Para o número total de documentos, tá? Então, se você tem lá quanto vocês falaram que tem? 125 mil, né? 125 mil documentos. Então, esse vetor ele vai ter que ter esse tamanho, tá? Mas repare assim, que é um vetor seria de floats nesse caso, né? Tá? Bom, vamos lá, vamos ver aqui, ó. Então, eu vou calcular, ó, o W de IQ é o TF-DF desse termo, tá? Então, que está aqui, ó. Vou calcular. Vou pegar o primeiro. Tem esse for aqui para o primeiro termo da query, que é brutos, né? Então eu vou calcular qual que é o TF-DF desse termo, tá? Aqui, né? A gente já viu. TF-DF é aquela formulinha 1 mais log de TF, né? Da frequência desse termo, vezes o log de N dividido por NI, né? Então, N é igual a 4, não, N é igual a 5, tá aqui, ó. Então, é esse 5 desse lado. O Nzinho I é o número
número de documentos que tem aquele termo brutos, tá? Que na verdade vai ser... acho que tá errado, cara, não é possível. Aqui tá pegando esse 3, né? Que é esse 3 aqui, ó, tá? Mas eu acho que é 4, tá? Não sei agora por que tá errado isso aí. Mas, enfim, né? O Nzinho, né? Que tá lá na fórmula, né? Que tá lá naquela aula do modelo. E aí o TF, que é o 1 mais o log de 1, né? Que é quantas vezes o termo brutos aparece na consulta, né? Então, na consulta aparece uma vez só aqui. Então, é esse valor aqui que a gente está calculando, tá? Bom, e aí vai embora, né? Recuperar a lista daquele termo, e aí para cada par, né, da lista, você calcula o TF-DF, multiplica pelo TF-DF da query e armazena aqui nesse score. Então, você vai fazendo isso para todos os documentos desta lista, tá? Para o segundo, depois para o terceiro, depois para o quarto. E aí, quando ele terminou aqui, né, o último documento daquela lista, ele volta aqui nesse for e começa agora a fazer para o Caesar, né? Então, ó, agora veio para o Caesar, aí começou agora a calcular de novo agora o W de Q, né? O TF-DF de Caesar agora. Daí recupera aí a lista de documentos de Caesar. Aí vai fazendo, tá? Vai fazendo. E quando terminar, a gente inicializa esse array aqui de length. Se inicializar o array, é basicamente pegar a norma, né? Então você vai ter a normalização de cada documento, isso aí você pode deixar gravado, né, em arquivo, tá? Porque, né, só dá uma olhada lá na aula no modelo vetorial, né, você tem a normalização e recupera, né, recupera aqui para a memória, né, vai estar nesse arquivo, e aí depois para cada documento, né, desse score aqui, você pega aquele valor e divide pelo length, né, pela norma, tá? E assim é isso, né, tá? Então, assim, repare, gente, que eu não estou usando nenhuma matriz aí, bidimensional, né, de termo por documento. Eu faço todo o processamento direto na estrutura de listings e uso no máximo aí 2 vetores que vão armazenar, né, vão ser um vai ser de acumulador, né, dos scores parciais, né, e o outro lá que vai ser usado depois para dividir, né, de normalização, tá? Beleza? Então, assim, para funcionar, assim, tipo, né, no máximo, o que você vai ter aí de complexidade, né? Você vai ter, talvez aí o mais custoso é esse for interno que está aqui, né? Porque você vai ter que percorrer todo o conjunto de documentos para um dado termo. Se esse termo for bem comum, né, ele vai demorar bastante. Mas isso também depois multiplicado pelo número de termos da query, né, que é esse for externo aqui. Mas a query normalmente é composta por por poucos termos, tá? Inclusive até algo que vocês têm que se preocupar, né, assim, tomar cuidado, né, porque lá naquela descrição que está no trabalho, você tem a query, você tem uma explicação e você tem uma explicação mais extensa, né, se eu não me engano. Mas é só a query que vocês vão usar mesmo para fazer a consulta, tá? E logicamente que pode ter a expansão, né, mas a ideia é essa. E aí, cadê? E aí a gente tem aqui essa parte da construção, né, da indexação, tá? E aí a gente tem um processo, né, que é a ordenação externa, né, eu acho que vocês devem ter aprendido, né, acho que na aula, na disciplina de organização de arquivos, será que foi nessa disciplina que vocês viram ordenação externa, ordenação em arquivos, será? Ou eu estou falando Acho que foi, besteira? professor. E eu fiz questão de esquecer isso da minha vida, professor. Tá maluco isso aí.
Tá, então agora é hora de lembrar. Nossa, aí. Não, mas assim, é tranquilo, né, assim, não é tudo, assim, eu acho que na disciplina vocês devem ter visto coisa muito mais complicada, né? Gerou um traumazinho, gerou um traumazinho. Mas aqui não sei, ó, deixa eu mostrar. Tem 3 algoritmos, né, que eu apresento aqui, daí você me fala se você viu os 3 ou algum deles, né, ou nenhum, tá? O primeiro deles é esse daqui, ó, que é o baseado em blocos, tá? Então, como é que funciona, né? Você vai dividir a sua coleção de documentos em blocos de um tamanho pré-fixado, tá? E aí você vai fazer meio que separadamente a ordenação, a indexação de cada um deles. Antes disso, o que a gente faz? A gente armazena, a gente vai carregar, né, na memória, na verdade, apenas o dicionário de toda a tua coleção, tá? E isso a gente vai fazer para poder criar um mapeamento do termo para um ID desse termo, tá? Isso é útil porque depois isso vai salvar um pouco de memória, né? Depois quando você trabalhar com os arquivos, tá? Então você mapeia cada termo para um identificador e, e aí, então a gente vai trabalhar com um termo ID, né? Que é o ID do termo e o ID do documento. E E aí cada bloco seu vai ser composto por pares, né? Por um conjunto de pares de ID de termo, ID de documento, né? Vai ser aproximadamente aí 8 bytes. E pensando, por exemplo, que você vai criar blocos de 10 mega cada um, né? É um exemplo, tá? Você pode criar com mais ou menos blocos. Você vai ter aproximadamente aí 1,25 milhões de registros por bloco, tá? Mas enfim, isso aqui é só para exemplificar. O que você vai... Esse, Oi, pode falar. esse daí eu não lembro de ter visto, não. Eu achei que você tava falando, tipo, B-tree, esses negócios mais assim, na Ah, parte de tá. arquivos. Não, é algo mais simples, né? Isso aqui acho que você falou é algo um pouco mais assim, mais baixo nível, né? É, Tipo, de, eu vou implementar um sistema de arquivo, então aí você tem que sim, trabalhar com isso, né? implementar um de banco de dados também. Aí você É, usa isso. mas aqui não, aqui é meio que é um algoritmo de você para você abrir vários arquivos e ordenar, né? Fazer ordenação, né? Indexação, tá? Então, assim, né? Você vai pegar cada bloco desse, vai ordenar, então, pelos os pares, né? Por termo e depois pelo ID, tá? Do documento. Então, cada bloco desse, né? Vai estar salvo lá na memória num arquivo, né? Então você vai ter os pares ordenados. E aí depois você vai abrir todos esses blocos, todos esses arquivos ao mesmo tempo e vai combinar, vai fazer tipo a fase de intercala do merge sort, sabe, onde você tem lá 2 ponteiros, né, em 2 sublistas ali, 2 listas ordenadas. E aí você vai criar uma lista única, né? Então você vai incrementando, vai pegando sempre o menor desses ponteiros, vai colocando no resultado e vai incrementando, né? Um de cada vez, né? E aí, só que você vai fazer isso não com 2, mas com vários ponteiros. Tá? E aí você faz isso, tipo, uma vez só, né? Você vai percorrer todos os blocos uma vez só, porque eles já estão ordenados, né? Então, seria algo assim, né? Ó. Então, tipo, aqui já é na fase de intercalação, né? Então, imagina que isso aqui é o bloco 1, esse aqui é o bloco 2. Eles já estão ordenados internamente, né? E aí você vai ter, então, um ponteiro aqui, outro ponteiro aqui. Aqui, no caso, tem 2 só, né? Mas pode ter vários. E
E aí a ideia é você pegar lá o menor, pega esse, né, coloca aqui, depois pega o segundo menor, né, vai colocando, e você vai intercalando e vai ordenando num arquivão lá com todos os resultados, né, e aí nesse arquivão já vai ser a indexação pronta. Mas o anteriormente, né, o que você precisa fazer, né? Então imagina que você tem lá um monte de documento, né? Documento aqui, outro documento aqui, outro documento aqui, né? Você tem que... Você vai criar, então, um bloco. Então, imagina que você vai criar aqui... Esse aqui é o seu bloco 1. Aí é lógico, né? Assim, num bloco, você pode armazenar mais do que um arquivo. Mais do que um documento, na verdade, né? Então, tipo, supondo que esse bloco aí seu... Até fala aqui, né? Ó, então, tipo, se um bloco de 10 megabytes vai ter aproximadamente 1,25 milhões de registros, né? Então, não é um bloco por documento, mas sim um bloco armazena os resultados parciais de vários documentos, né? Então, supondo aqui que eu tenho o documento 1, 2, 3 e 4, e eu quero, e supondo que seja sempre de 4 em 4, tá? Vamos pensar assim, né? Para ficar mais simples. O que eu devo fazer inicialmente, então? Né? Eu tenho que criar o dicionário, tá? Criar o dicionário. Como é que eu crio esse dicionário? Eu vou varrer todos os documentos e vou pegando lá os termos que são novos e vou adicionando nesse dicionário aqui, já agregando um ID para cada um deles, tá? Então eu pego o primeiro termo do documento 1, coloco lá no meu dicionário, pego o segundo documento, coloco lá. Aí se ele se repetir, aí eu não, né, eu só consulto, né, o ID, porque o que vai acontecer, né, conforme você vai criando esse dicionário, você pode vir aqui também já colocando aqui os pares, né, nesse bloco, e agregando, tá? Então você vai ter aqui termo, ID, doc, ID, termo, ID, doc, ID, tá? Vai fazendo isso para todo mundo. Então você vai lendo aqui, armazena aqui, e também já daqui você já adiciona aqui, né? Então se um termo já existe, é só pegar o ID dele, que já está lá no dicionário, e aí você vai agregando lá nesse bloco, tá? Então você vai fazendo isso para todo mundo, né? E até que você termina com todos os pares aqui nesse bloco. Aí a fase seguinte é o quê? É fazer a ordenação. Tá? Então, vai fazer a ordenação pelos IDs de termos, e aqueles IDs de termo que se repetem, né? Você vai depois fazer a ordenação, uma segunda ordenação pelos doc IDs, tá? Então vai gerar de novo, né, esse bloco 1 aqui. Bloco 1 aqui, só que ordenado, tá? Então também com pares. E basicamente é isso, né? Aí o segundo. Aí você vai fazer isso para. Vai criar N blocos, né? Então você vai ter bloco 1, depois bloco 2. Está difícil aqui. Bloco 2, ordenado também. Aí bloco 3, ordenado também. Né? Tantos blocos forem necessários, tá? Aí, a segunda fase é o quê? É você abrir todos esses blocos de uma vez, tá? Então, tipo, supondo que seja 3 blocos, que é o que eu desenhei aí, né? Então, você vai ter um ponteiro aqui para o primeiro documento, um ponteiro para o primeiro, um ponteiro para esse primeiro. Aí você pega o menor, né? Pega um menor par, né? De termo e de documento. Né? Dentre esse e esse, tá? Então, daí você vai agregando. É a fase do, entre aspas, intercala, né? Você vai pegando o menor de cada um e vai incrementando o respectivo ponteiro. Tá? Então, daí, depois, no final, você vai ter esse conjunto aqui, já é a sua indexação já pronta. Tá? Repare que é tudo
você vai armazenando em arquivo, né? Você vai armazenando em arquivo, por quê? Porque você não tem memória suficiente, não há memória suficiente na área, né, de recuperação de informação que consiga armazenar tudo ao mesmo tempo, né, em memória. Então você tem que trabalhar com arquivos, tá? Entenderam, gente, esse processo? Tranquilo aí? Entendi. Suave. Uma pergunta, né? Como que vocês fizeram a indexação até agora do trabalho aí? Vocês foram lendo arquivo por arquivo, se basearam no código que eu tinha feito antes? Como é que foi? Foi lendo arquivo por arquivo. A gente foi criando o próprio posting list lá, ia marcando quais documentos tinham para quais frases. Uhum. Mas Mas foi aí, bem baseado naquele código que você tinha apresentado, né? Tipo, de sim, ler tudo e ir indexando depois. entendi. E aí vocês foram criando a estrutura de postings, tudo na memória, né? Isso. Tá? Então, porque olha só a diferença, né? Porque a única coisa que você precisa armazenar na memória é o dicionário, tá? É isso daqui. Então isso aqui tem que estar na memória. Mas o resto, né, os documentos em si, eles todos vão ser lendo de um arquivo e mandando para outro arquivo, tá? Então provavelmente o que deve ter dado pau lá, né, demorado, né, no que vocês fizeram lá, era porque chegou uma hora lá que não tinha mais memória e precisou fazer, sei lá, né, usar swap, enfim. Né, o nosso estourou várias vezes, mas não foi nem na parte do index, o nosso estourou na parte do modelo vetorial, na hora que ia fazer a conta que criava a matriz termo documento, aí teve algumas vezes que estourou na matriz, daí mudamos para matriz esparsa, e na hora de fazer o vetor lá da query também às vezes estourava. Tá, entendi. Então, e aí sim, você viu, né, que eu falei antes, né, tem o outro algoritmo, né, para você aplicar Sim, a gente tá pensando em mudar aqui já. Parece ser melhor mesmo, que daí não tem que criar a matriz, né? Sim. Legal, beleza. Tá, então, assim, aí, um segundo algoritmo que eu falo também aqui, até a motivação, né, é que pode ser que você não tenha ainda memória suficiente para poder armazenar o dicionário, tá? Então, que nem, né, mostrei, né, esse dicionário aqui, ó, ele pode ser tão grande, né, eu acho que assim, eu acho, tá, não tenho certeza, que para essa coleção aí que vocês estão trabalhando eu acho que cabe, né, o dicionário, mas a gente tem que pensar grande na área, né, porque, assim, você pode trabalhar com várias línguas, você pode, né, ter, tipo, né, basicamente trabalhar com Mas daí não inúmeras... compensa fazer um dicionário para cada língua? Se fosse ficar fazendo com muita língua, tipo, não fica ruim de fazer a busca? Pode, Estourar? pode ser que funcione, assim, né, assim, você teria primeiro, né, que aplicar alguma classificação, né, porque o usuário, você não sabe qual língua que ele vai pesquisar alguma coisa, né, eu posso pesquisar em português, posso pesquisar em inglês, japonês, né, então, assim, você precisaria ter algum mecanismo para encontrar qualquer língua, mas você tem vários problemas aí, né? Porque você pode fazer uma busca com termos em português e inglês, né? E aí, né, tipo, quer dizer que o sistema ele vai ter que escolher um ou outro, né, uma ou outra língua para poder trabalhar, sabe? Então, assim, não é muito... Tem bastante documento que mistura também os dois, né? Isso. E mais ainda, né, assim, pode ser que para uma mesma língua você armazene não só um dicionário composto por termos isolados, né? Existe uma coisa que chama n-grams, que a gente até vai ver mais para frente, né, acho que na aula que vem, que alguns sistemas, eles armazenam também, tipo, ou par ou triplas de palavras sequenciais.
Então, por exemplo, vamos pegar aqui, né, o título aqui, ó, Block Sorted Based Indexing, né? Então, se fosse um único termo, né, pro dicionário, ele armazenaria esse, depois esse, depois esse, depois esse, isoladamente. Agora, existe uma maneira de você, além de gravar isoladamente os termos, você faz também por par. Então, você vai armazenar isso daqui como se fosse uma única palavra, depois isso daqui como se fosse uma palavra, depois isso daqui como se fosse uma palavra. Então, repare que pode ser escalável isso, né? Então, tipo, isso aqui é 2 gram, né? Então, esse 2 aqui é de quantas palavras você considera na indexação. Aí você pode ter 3 grãos, 4 grãos, 5 grãos, tá? Então, não então, para uma única língua, né, você pode ter várias entradas do dicionário, tá? Então, cada entrada dessa daí, né, tanto o termo isolado quanto o par, ou tripla, ou quadra, né, você vai ter uma entrada diferente, tá? Então, assim, para coleções pequenas é legal, né, bem simples, né, entender esse sistema aí, mas pode dar pau, né, pode dar problema. Então, daí existe esse outro aqui, que é o SPIM, né, que é o Single Pass in Memory Indexing, que você não usa mais um dicionário. Na verdade, esse dicionário ele vai ser criado dinamicamente conforme você vai lendo aquele bloco, tá? E também, assim, é simples de entender, que tem até um algoritmo aqui, ó. Então, assim, você vai fazer várias chamadas, uma para cada bloco que você vai criar, né? E aí, além da vantagem de você não precisar criar o dicionário antecipadamente, uma segunda vantagem é que esse algoritmo aí, ele meio que otimiza também o tamanho do bloco que vai ser criado, tá? Então, tipo assim, você chama uma vez e daí ele vai executar enquanto tiver memória disponível, que é o que está aqui, ó, tá? E aí ele vai então otimizar, né, o tamanho daquele bloco de acordo com os recursos que você tem na tua máquina. Então, enquanto que no outro algoritmo você precisava especificar, né, o tamanho do bloco, aqui não, aqui ele vai meio que se adaptar aos recursos da tua máquina, tá? E aí, uma vez que ele chegou num limite ali de memória disponível, ele finaliza esse laço aqui, né, do while, e armazena o bloco no disco, tá? Então, olha só como é que ele vai funcionar, ó. Eu vou criar, então, um arquivo que vai armazenar ali o bloco resultante, tá? Aí sim, aqui eu crio um dicionário, mas esse dicionário que vai ser criado, ele vai ser apenas para aquele bloco, não vai ser um dicionário global, né, como a gente estava fazendo no outro algoritmo. Aqui ele vai ser só para aquela execução daquele bloco, tá? Então vai ser muito menos memória que vai precisar. Então, esse token string, né, na verdade, são os pares de termo e de doc.id que você vai receber lá dos documentos, tá? Então, você vai ter também, né, tipo, os documentos. Você pode criar, né, o ID de cada documento já, né, isso aqui é bem simples fazer, né, só você fazer um list lá da pasta onde estão os seus arquivos e aí mapear, tá? Então, assim, não precisa abrir arquivo nenhum, é só meio que fazer realmente o mapeamento, tá? E aí, para cada arquivo que você vai abrir, você vai pegar um determinado termo, tá? Então, tem um termo e tem o doc.id, tá? Então, você vai fazendo isso, né, para todos, né, você vai ter um monte de parzinho aí, né, de
termo doc.id, e é isso aqui eu estou chamando, então, de token stream, né, que é o fluxo de tokens da tua coleção, tá? E aí, o que eu vou fazer, né? Ó, eu vou pegar lá desse primeiro token, essa notação termo de token é o primeiro termo aqui do par, né? Esse cara aqui. Então, se esse cara não tiver no dicionário, que eu acabei de criar aqui em cima, eu adiciono ele no dicionário. Caso contrário, eu pego a lista de documentos dele, tá? Então, além do dicionário, né, que você vai criar, o dicionário ele já contém também os ponteiros aqui para a lista, né, de tokens, tá? Lista não, lista de documentos, tá? Que são as postings aqui, né? Então, essa função add to dictionary, além de criar uma entrada, ele também já instancia a posting daquele termo, né, a lista de documentos daquele termo, que é o que está sendo retornado para cá e aqui também, caso já exista, né. Bom, esse if aqui é simplesmente para caso, assim, se você estiver trabalhando com listas encadeadas nesse processo aqui, ó, desse lado, não tem por que você aplicar isso daqui, né? Então, aí, isso aqui, na verdade, é só caso você estiver trabalhando com listas sequenciais, né? No caso, o vetor, né? Se você estiver trabalhando com vetor, onde você tem um tamanho, você especifica, né, um tamanho fixo para cada lista, e aí, se chegou no final, você aumenta essa lista, tá? Mas não precisaria caso você estiver trabalhando aqui com listas encadeadas. Tá? Então, ó, é basicamente isso. Aí adiciono na lista, tá? Então, eu pego lá aquele termo que eu li, né, daqui dessa interação, aí eu vou lá e adiciono, tá? Uma vez que eu vou fazendo isso, então, olha só que interessante, né? Eu faço isso enquanto eu tiver memória disponível. Por quê? Porque isso daqui, né, você vai estar criando na memória, tá? Então, vai estar na tua memória e vai criando, né? Vai criando. Vai chegar uma hora que não vai ter mais memória sua, né? Ou você coloca lá, ó, né? Tipo, e você vai ter que pensar numa maneira, né, de olhar se o seu computador ainda tem memória disponível, né? Eu acho, não sei se o Python tem alguma função que retorna isso, mas você pode também calcular, né? Tipo, meio que, meu computador tem, sei lá, tem 8 GB, desses 8 GB eu tenho 4 que está livre, né? Então daí você vai lá e vai meio que faz uma conta, né? Faz a conta ali, cada par de termo e doc.id ocupa, sei lá, 10 bytes, né? Então você vai, seu I, você vai multiplicar ele, né, 10 vezes alguma coisa, né? Tá? Ou 10 dividido, né, 4 GB dividido por 10, né? Daí você tem um número de interações aí do while, tá? Então você tem que pensar numa maneira aí de controlar, né, isso daí, tá? E aí esse passo 11 aqui é o principal, né? É o que vai ocupar mais, vai ter maior complexidade, né? Porque você vai precisar fazer uma ordenação dos termos e também na verdade aí, se o seu token string aqui ele tiver já ordenado pelo doc.id, basta você fazer uma ordenação aqui embaixo dos termos, tá? Porque assim, né, quando você fizer a listagem, né, dos arquivos lá da pasta onde estão os doc.ids, você já pode fazer uma ordenação desses doc.ids, tá? E aí, esse fluxo de tokens que está aqui,
ele já vai estar ordenado pelo doc.id. Então, conforme você vai lendo termo a termo e for adicionando aqui nas postings, repare que quando você vai adicionar um novo aqui, depois um novo aqui, depois um novo aqui, depois um novo aqui, aquela lista, né, de cada linha dessa daqui já vai estar ordenada pelo doc.id. Concorda comigo, gente? Tá? Então, assim, só que por outro lado, né, esse dicionário aqui não vai estar ordenado pelo termo, né, pelos termos. Por quê? Porque você vai usar uma hash, né, uma tabela hash aí para poder encontrar uma posição. Então, enquanto a palavra casa pode estar aqui, por exemplo, a palavra água pode estar aqui embaixo, né, enfim, né, é o conceito lá de tabelas de espelhamento, né. E então aqui, ó, então essa ordenação que está aqui, na verdade, é só dos termos, tá? Por que eu preciso fazer essa ordenação dos termos? Porque você vai aplicar esse algoritmo tantas vezes forem necessárias para poder ler todos os documentos da tua coleção, né? Então, por exemplo, pode ser que para essa coleção aí de vocês estão trabalhando, vocês precisam chamar não uma vez só, né? Mas, por exemplo, sei lá, 5 vezes. Então, se você fizer 5 chamadas à função, a essa função aí, você vai ter 5 blocos diferentes. Tá? Cada chamada vai te retornar um bloco. E aí, depois, né, de você fazer isso, aí o passo seguinte é a combinação, que é igual ao algoritmo anterior. Você vai pegar lá todos os blocos, tipo 5 blocos, vai abrir simultaneamente, e aí vai fazendo a intercalação, tá? Mas repare que para fazer essa intercalação, para poder criar o arquivão lá de indexação, né, resultante, o que você precisa? Você precisa fazer com que os termos, né, o lado, né, de cá aqui dos pares que estão aqui, estejam ordenados. Tá? Então, os termos precisam estar ordenados dentro de cada arquivo desse. Então, por isso que é necessário ter essa linha 11 aqui, né, que é fazer a ordenação dos termos naquele bloco. Beleza? Tá, então é isso. Aí, bom, eu não vou explicar, né, essas coisas aqui porque vai estar tudo na aula, tá? Mas aí você tem a terceira técnica, que ela assim, seria a mais utilizada, né? Que assim, é realmente para casos onde você tem coleções muito grandes mesmo, sabe? Tipo, que é o que é usado, por exemplo, por sistemas grandes como o Google, né? Yahoo, tá? Então eles são todos baseados nesse terceiro processo, que é aplicar a computação distribuída, né? Você fazer, né, o chamado indexação distribuída. Se você usa, né, não uma máquina apenas para fazer toda a indexação, mas várias máquinas, né? Então já muda aí um pouco a arquitetura, né? Muda completamente, na verdade, a arquitetura. Então, enquanto que, né, nesses dois algoritmos anteriores, aqui você faz com uma máquina só, então não é nada distribuído isso, né? Até nem dá, né? Às vezes até pensando dá, né, para você meio que separar por várias máquinas esse processo aí, né? Mas aí então, se você quer fazer distribuído, aí você tem essa outra arquitetura aqui que ela é mais específica para isso mesmo, tá? Deixa eu meio que mostrar aqui só a figurinha, ó, que eu acho que é mais fácil de entender, ó. Quer ver? Que é essa daqui, ó. Então, o que a gente faz, né? A gente,
Primeiro divide a coleção por trechos, que, assim, imagina que você tem lá uma coleção de... quantos documentos tem a coleção lá? Acho que vocês não falaram. 125 mil arquivos, né? Então, supondo que seja 125 mil arquivos, né? Então, você vai pegar, por exemplo, 125. Aí também uma coisa que é importante é saber quantas máquinas você tem. Apesar de que dá para você, que a gente vai chamar de parser inicialmente, tá? Então, cada parser desse aqui é uma máquina que vai fazer um processamento. Não é um para um, é isso que eu quero dizer, né? Então, pode ser que você tenha, por exemplo, 125 mil, aí eu quero dividir, vamos pegar aí, por exemplo, deixa eu fazer uma conta aqui. Opa, acho que eu tenho que sair. Então, tipo, 125 mil dividido por, sei lá, por 30 trechos, tá? Vai te dar 125 dividido por 50. Tá? 2.500 trechos, né? Então, supondo, então eu vou ter aqui... Não, como é que é? Não, na verdade é 30 trechos, tá? Então, tipo, vou ter 30, sendo que cada um aqui vai ter 2.500 documentos para serem processados, né? Então, seria isso. E aí você vai ter um número de máquinas que vai atuar inicialmente como papel de parser. Que cada um desses parsers vai fazer? Vai pegar um trecho desse, tá? Então, pegar, por exemplo, essa máquina aqui vai pegar esse primeiro trecho e vai fazer indexação, tá? Vai né, fazer análise, vai pegar lá o pares de termos documento, né, vai criar vai fazer o processo, né, de leitura, né, desses arquivos, e aí ele vai armazenar em partições, tá, que é o que está desse lado aqui. Tá? E essas partições também, você vai meio que segmentar os termos, né, ou melhor, né, na verdade seria o alfabeto, né, tá? Então pega lá o alfabeto mesmo e divide ali em determinadas partições, e aí esse parser ele vai armazenar na partição correspondente, tá? Então você tem lá, por exemplo, um termo aqui, né, e um doc ID, pega lá, por exemplo, supondo que seja casa, um documento 1, tá? Então ele vai lá na partição correspondente, né? Por exemplo, a de AF, tá? Então, como você está entre o A e o F, ele vai ser armazenado aqui nessa partição. Então ele vai lá e coloca lá o par, tá? Então ele vai fazendo isso para todo mundo, né? Distribuindo aqui para todas as partições. E isso é feito de uma maneira paralela entre com todos os parsers, tá? E quem que controla isso, né? É esse mestre que está aqui, ó, aqui em cima, esse cara quem gerencia todo o processo, né? Porque pode ser que esse parser aqui, ele termine de processar todos esses documentos aqui desse trecho, ele vai ficar inativo, aí que a máquina mestre faz? Ela vai lá e atribui mais tarefa para esse cara. Então, supondo, vai lá, pega, por exemplo, mais um trecho, processa esse outro trecho agora. Aí vai fazendo isso. Quando terminar essa fase aí de parsing, né, que a gente chama de fase de mapeamento, tá? Aí tem a fase de redução, que é esse lado de cá. Como é que faz isso, né? É o processo contrário, né? Então você vai pegar lá e vai agora combinar as partições. Então, que aí a gente chama de inversor, né? Que é uma máquina também que vai olhar todas
olhar aqui verticalmente, né? Então vai pegar lá a partição de AF, todas as partições de A a F, tá? E vai combinar, né? Vai combinar e vai jogar aqui nessa base, nesse lado de cá somente de A até F. E isso, né, para todas as partições, né? Tá? E aí, na hora de você fazer daí, repare que você não vai ter um único arquivo para todo o processo de indexação. Porque pode acontecer também do resultado da sua indexação ser tão grande que também nem espaço em disco você tenha disponível para poder armazenar, tá? E aí até mesmo, então, que isso também é uma outra vantagem disso, né? Porque você vai dividir por partições também o seu índice, tá? Você vai colocar aqui de AF num índice, de GAP outro índice, de QAZ outro índice, tá? E aí depois, na hora de você fazer a busca por um documento, é basicamente a mesma coisa, né, aquele algoritmo que eu mostrei, de coletar, por exemplo, dado Brutus, eu coleto a posting list dele. Então ele pega pela própria palavra da query, tipo Brutus, já sabe que a lista, né, a posting list de Brutus vai estar aqui nessa partição. Então a gente vai direto naquela partição e pega a lista dali. Tá? Tudo bem, gente? Então é basicamente isso. E, assim, minha sugestão, para falar a verdade, é ou tentar o primeiro ou o segundo algoritmo, tá? Porque, assim, não sei que você tenha, tipo, 5, 6 máquinas aí disponível para você usar, né? Mas creio que não, né? Mas, né, assim, não tem muito sentido você usar essa daqui, fazer uma indexação distribuída, sendo que você tem apenas uma máquina, né? Então, não faz muito sentido. Então, eu pego o algoritmo mais simples, né? Pode ser o primeiro ou o segundo e tenta, né? Tenta fazer e ver o que dá, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Tá, todo esse processo aqui, né, é tudo coisa que eu já falei também. Aqui tem meio que uma revisão aí do processo como um todo, né, de indexação. Até esses slides estão todos lá naquelas primeiras aulas, tá? Aí aqui eu também falo um pouquinho de otimização no modelo booleano. Isso aqui também acaba sendo até um pouco interessante, no caso, supondo que você tem, quer ver? Cadê? Supondo que você tem aqui essa consulta, né, com dois operadores AND, né, essas listas aqui para cada termo, como que você poderia otimizar a ordem de processamento, tá? Então, porque assim, né, supondo que o AND, né, até na implementação que a gente fez lá do AND, é sempre par a par, né, é um termo, AND, outro termo, depois um termo, AND, outro termo, não é sempre par a par. Então, ou você vai fazer isso com isso, ou isso com isso primeiro, ou esses dois primeiro e depois o AND com esse, tá? Então, também é interessante, né, porque é bem simples, né, a heurística que pode ser aplicada aí para poder otimizar, né, porque se você faz Brutus e Caesar, o AND entre essas duas listas, você vai ter aí um processamento maior, né, porque você vai ter que comparar esse com esse, depois esse com esse, depois esse com esse, né? Você vai ter que ir até o final, né, de cada uma dessas listas. E essas duas listas aí são grandes. Agora, se você fizesse, por exemplo, Calpurna e Brutus primeiro,
repare que Calpurnia tem apenas 2 documentos, né? Então, você vai percorrer menos documentos, né? E aí, no final, o resultado do end de Calpurnia com Brutus vai te dar um documento que pode ser até menor ainda do que 2, né? Então, quer dizer, você está otimizando aí o processamento aí dessa consulta, tá? Aí no caso do OR também, uma outra heurística é você somar, né, os documentos daqui e daqui, depois daqui e daqui. Estava pensando num método bem conservador. Lógico que não vai ser isso, né, porque pode ter documentos repetidos, mas é uma heurística simples também. Enfim, tá tudo lá na videoaula, tá, gente? Acho que eu não vou me estender muito, não. Aí aqui eu já comecei a falar disso, né, depois do modelo vetorial. Tá bom, gente? Alguma dúvida aí? Beleza, deixa eu parar a gravação, que eu já... Bom, acho que era isso mesmo. Aí, deixa eu parar aqui.